بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio dos nossos ensinamentos da religião de Allah subhanahu wa ta'ala. E como prometido na edição passada e no episódio passado, que hoje falaríamos sobre um assunto muito polêmico na sociedade, que é a inovação na religião, al-bid'atu fi-din. E a inovação na religião consiste em adorar Allah subhanahu wa ta'ala com algo que não tem fundamento e não tem bases na legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, ou adorar Allah subhanahu wa ta'ala com algo que o profeta alayhi salatu wassalam e os seus companheiros não praticaram. Isso aqui se chama bid'a na religião, inovação na religião, que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala por algo que não tem fundamentos ou bases na religião, ou por algo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros não praticaram. Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro no seu livro que esta religião está completa e perfeita. E ele diz: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Que hoje aperfeiçoei para vós a vossa religião e completei para vós as minhas dádivas sobre vós. Wa raditu lakum al-islam dina. E eu fiquei satisfeito para vós com o Islã como a vossa religião. Como a vossa religião. Portanto, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala deixa claro que ele completou e aperfeiçoou a religião islâmica. Então, a religião islâmica é perfeita e completa. Não precisa de nenhum acréscimo. Não precisa de nenhum acréscimo. Então, aquilo que não foi considerado como religião no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não é hoje que será considerado como religião. E o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam advertiu o seu umma, a sua nação, da inovação na religião. E ele diz: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Que aquele que inovar neste nosso assunto algo que não faz parte dele, fahuwa raddun, ser-lhe-á devolvido. Este hadith é a base para decodificar o conceito de bid'ah. Porque muitos problemas que nós temos na sociedade hoje, relativos ao bid'ah, têm a ver com a decodificação de conceitos. Nós não conseguimos apresentar um conceito conciso e preciso do bid'ah. Então, o conceito está nesse hadith. E eu vou pedir para sublinharem alguns aspectos no hadith. Primeiro, man ahdatha. Sublinha a palavra ahdatha, que é inovar. Segundo, fi amrina. Sublinha a palavra fi amrina, neste nosso assunto. Terceiro, ma laysa minhu, aquilo que não faz parte dele. Então, é considerada bid'ah quando é algo, é uma inovação que é introduzida no nosso assunto, que é o din al-Islam, e que não faz parte dele. Então, qualquer inovação que não foi introduzida na religião, então não faz parte deste bid'ah que nós estamos aqui a advertir as pessoas. Então deve ser algo que foi introduzido no din al-Islam, ou seja, as pessoas usam aquele fato, aquela prática como forma de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E vamos dar um exemplo de um aspecto que foi polêmico há tempos atrás, a questão do uso do tapete nas mesquitas. Algumas pessoas diziam que o uso do tapete nas mesquitas é bid'ah porque no tempo do Nabi, na mesquita do Nabi alayhi salatu wassalam, não tinha tapete. Mas isso não está correto. Por quê? Porque nós não usamos o tapete como uma forma de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Seria bid'ah se nós considerássemos o fato de fazer salat no tapete como ibada, como adoração. Mas não é este o caso. Então fica claro que o uso de tapete nas mesquitas não é bid'ah, não é inovação que
foi advertida neste hadith. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'a wa in 'abdan habashiyan." Que eu vos oriento, vos aconselho, vos ordeno ao temor a Allah subhanahu wa ta'ala e a ouvir e a obedecer, ou seja, aos líderes, mesmo que o líder seja um escravo da Abissínia, vocês devem obedecer a ele. Pois, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Pois aquele que viver mais tempo depois de mim verá muita divergência nesta religião. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ. Então, qual é a solução das divergências? O profeta alayhi salatu wasalam diz: فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Apeguem-se à minha sunna, à minha tradição e à tradição dos meus sucessores bem orientados e bem guiados. Tamassaku biha. Apeguem-se nela, nesta sunna, وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. E mordam com as mandíbulas e os dentes molares. Esta é uma figura de estilo para dizer que deve se apegar firmemente a esta sunna. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. E tenham muito cuidado à inovação. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Pois toda a inovação leva à perdição. E sabemos que toda perdição conduz o seu praticante ao fogo do inferno. Portanto, é preciso nós decodificarmos o conceito de bid'ah. Portanto, dizer que bid'ah é tudo aquilo que não existia no tempo de Nabi não está correto. Este conceito é defeituoso, porque muita coisa não existia no tempo de Nabi. Aliás, a nossa própria existência seria bid'ah, porque nós também não existíamos no tempo de Nabi alayhi salatu wassalam. Então, é preciso decodificarmos este conceito. E existem vários tipos de bid'ah, vários tipos de inovações. Dentre elas, bid'un i'tiqadiyatun. Temos a inovação que afeta a crença e a fé, como os que rejeitam os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que acreditam que existe algum ser humano, além dos profetas mensageiros, que foi protegido por Allah subhanahu wa ta'ala de cair nos pecados e na maldade. Ou aquele que acredita que o benefício e o prejuízo, assim como o baraka, a bênção, em alguma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala não fez como causa de benefício. Existem pessoas que acreditam, por exemplo, que pendurar amuletos e outros aspectos atrai benefícios e repele os prejuízos e o mau olhar. Então, isto é uma inovação na crença, porque Allah subhanahu wa ta'ala não fez dos amuletos como uma causa de atrair bênçãos. E outros aspectos. Então, temos bid'ah, que pode ser observada na crença e na fé. E temos também outros tipos de bid'ah e outras formas de bid'ah na prática. Dentre elas, inovar uma adoração que não tem bases no Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, como aquele que inova um salat que o profeta não fez, ou um tipo de jejum que o profeta não fez, ou um tipo de festa que o profeta alayhi salatu wasalam não considerou como festa, como os que fazem o chamado Mawlid al-Nabi, que é o nascimento do profeta alayhi salatu wasalam. Tudo isto é bid'ah. Temos também a ziyadatu ala al-ibadat al-mashru'a, que é acrescentar o ibada que foi legislado pelo profeta alayhi salatu wassalam, fazer acima daquilo que o profeta alayhi salatu wassalam fez. Isso também é bid'ah. Como quem acrescenta, por exemplo, um rak'ah no salat al-dhuhr e acha que ele tem muito temor, tem muito iman, e 4 rak'ah não são suficientes para ele e ele acrescenta mais um. Isso tudo é bid'ah. Temos também, por exemplo, aquele que observa
um certo tipo de ibada de uma forma que não foi legislada, como os que fazem as recordações, o dhikr em congregação depois do salat, por exemplo, de forma coral, com uma única voz. Portanto, a própria recordação, o próprio dhikr depois do salat é legislado, mas esta forma não foi feita pelo profeta e seus companheiros, que é de fazer em coro, em congregação. E outros aspectos que fazem parte de bid'ah. E dentre as causas da proliferação e do aparecimento do bid'ah, nós temos a ignorância nas leis de Allah subhanahu wa ta'ala. A ignorância na religião de Allah subhanahu wa ta'ala é uma das maiores causas da proliferação do bid'ah. O outro fator e a outra causa é seguir desejos. Muitos caem no bid'ah porque querem seguir os seus caprichos e os seus desejos. Também temos o fanatismo. Muitos são fanáticos à ideologia de certas pessoas e priorizam essas ideologias em detrimento do Sharia, do livro de Allah subhanahu wa ta'ala e da sunna do profeta alayhi salatu wassalam. E você diz para ele que, olha, Allah subhanahu wa ta'ala diz isto, Nabi diz isto, e ele vai te dizer que não, o meu professor disse, o meu ustad disse, o imam fulano disse. Tudo isto conduz ao bid'ah. Conduz ao bid'ah. Dentre as causas, assemelhar-se aos descrentes. Também temos, dentre as causas, a pessoa apoiar-se e fazer uso de hadiths fracos e forjados ao Nabi alayhi salatu wassalam. E dentre as maiores causas do bid'ah, temos o extremismo. O extremismo é uma das maiores causas do bid'ah, que é a pessoa ultrapassar os limites naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, seja na crença, nas palavras ou nas práticas. Então, tenham muito cuidado ao extremismo, porque os povos passados foram destruídos através do extremismo, como o profeta alayhi salatu wassalam explicou. Por fim, nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça dentre os seguidores da sunna do profeta alayhi salatu wassalam e nos distancie da inovação e do bid'ah na religião de Allah subhanahu wa ta'ala. هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.